Você já parou para pensar que o limite do faturamento do MEI, que parece ser uma baita ajuda, pode ser uma âncora segurando o crescimento do seu negócio? Muita gente boa acredita que ser MEI o resto da vida pode ser uma ótima opção para o seu negócio, mas na verdade não é bem assim. Nesse vídeo eu vou te mostrar a verdade por trás disso e te revelar o momento exato em que sair do MEI passa a ser uma vantagem para o seu negócio. Então fica comigo até o final para você ver se está deixando dinheiro na mesa somente por medo de crescer. Meu nome é Lucas Felipe, eu sou contador e já ajudei mais de 100 MEIs a saírem da sua condição de MEI e ir para uma ME de forma totalmente estratégica. E você pode ser o próximo. Então se inscreva no canal, curta esse vídeo e me ajude a bater a minha meta de 500 inscritos ainda este mês. No mês passado eu consegui bater a minha meta de 200 inscritos e nesse mês eu botei uma meta mais ousada de chegar aos 500 inscritos. E eu conto com a sua ajuda para bater essa meta. Bom, vou ser direto ao ponto. O MEI ele foi criado como uma porta de entrada para quem quer empreender, para quem quer abrir um negócio, sair da CLT. O MEI é o formato mais simplificado de você gerenciar uma empresa, para você abrir uma empresa, porque nele você paga ali uma taxa fixa de imposto, né? Você não paga aquela quantidade absurda de imposto, porque não é nada sobre faturamento, é uma taxa fixa. Mas existe um problema no MEI, que é o seu limite de faturamento. O limite de faturamento do MEI, que ele está em 81 mil desde 2018 e nunca é atualizado. Ou seja, existem os seus custos, suas despesas, aumento dos seus fornecedores, mas o seu faturamento continua o mesmo. Você fica travado em 81 mil sem poder faturar mais, porque se você faturar mais, você é penalizado por conta disso. Todo ano sai uma notícia nova, um projeto de lei novo, para poder aumentar o limite de faturamento do MEI, de 130 para 140, sempre tem alguns projetos de lei que atualizam o MEI, só que nunca saem do papel. Esses projetos sempre ficam em votação nas câmaras e nunca vai para frente. É como ter uma Ferrari e andar somente até 40 km por hora. E o pior é que como MEI não é nem só o faturamento, você também não pode ter sócio, você só pode contratar um único funcionário, sem contar nas atividades, mesmo que elas sejam atualizadas ao longo dos anos, ainda assim é um limite de atividades permitidas do MEI que você fica travado às vezes por uma atividade que não é tão lucrativa assim e você tem uma outra habilidade que poderia vender por um valor maior, mas fica travado ali porque essa atividade não é permitida no MEI, entende? Bom, mas e aí, qual é a saída para isso? Não vou ficar só botando os contras aqui não, existe uma saída. E você precisa saber qual é o ponto de virada, o momento exato em que você precisa migrar de MEI para uma ME sendo tributada no Simples Nacional. Existem dois cenários principais que você precisa ter atenção no limite de faturamento. Quando você está faturando até X valor, você tem dois cenários possíveis para esse caso. O cenário 1, em que você fatura até 20% do limite permitido, tá? O limite é 81 mil, você pode faturar até 20% acima disso, que dá ali 97.200. E aí, quando você fatura acima de 81 mil, mas até 97.200, você pode ficar tranquilo ainda, porque você só vai ser desenquadrado no próximo ano, não no ano corrente em que aconteceu o estouro do limite do faturamento, somente no próximo ano. Ou seja, faturou entre 81 mil e 97.200, você só é desenquadrado no próximo ano e continua dentro do mesmo ano, pagando ali como um MEI a sua guia DAS mensal, e no próximo ano você é desenquadrado e paga ali somente o valor, a diferença de tributo, né, ali no mês de janeiro, referente ao Simples Nacional. Você já não paga mais aquela taxinha mensal do mês, você paga Simples Nacional. E o cenário 2 é quando você passa a faturar acima de 20% desse limite, ou seja, acima de 97.200. Quando você fatura acima de 97.200, você é desenquadrado automaticamente até o mês de janeiro. Você retroage, tá? Se você começou como MEI em janeiro e em setembro você ultrapassou 97.200, você vai ser desenquadrado como MEI lá no mês de janeiro e vai recolher os impostos como Simples Nacional no mês de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho e aí por diante, tudo no Simples Nacional. E vai pagar multa e juros por isso, porque o valor, a data de vencimento desses impostos já passou muito tempo. Então você é penalizado por faturar mais. Que beleza, né? Já viu isso? Que bosta! Mas não adianta ficar só reclamando. Sair do MEI não é de toda forma uma punição. Se você está saindo do MEI por excesso de faturamento, quer dizer que você está faturando mais, que você está crescendo. Então não se acanhe por conta disso.
cresça, não deixe de faturar por conta disso. Você não precisa criar um MEI no nome da sua tia, da sua avó, do papagaio, não precisa criar esse monte de MEI. Quando você migra do MEI e vai para o MEI-ME, você pode faturar até 360 mil por ano, continuando com uma pequena empresa, né, pagando os impostos ali no Simples Nacional, que dependendo da sua atividade ali, varia entre 4% até 33%. Só que aí nesse período você faz um planejamento tributário, com contador e tudo mais, que aí você fica tranquilo. Tem gente que sabe resolver esses problemas. Mas a mudança do MEI, ela não pode ser um acidente no meio do percurso. Ela precisa ser programada, precisa ser tratada de forma gerencial. Ou seja, todos os meses você precisa saber exatamente qual é o seu faturamento. Na ponta do lápis, todos os meses, no lápis, na planilha, no aplicativo, escreva o seu faturamento. Que aí você vai saber se em janeiro, em fevereiro, em maio, por exemplo, você já faturou ali 60 mil, já pisca um alerta, 60 mil, a média de faturamento permitido pelo MEI é 6.750, então você já está faturando acima dessa média. Então procura um contador, né? Procura alguém que saiba tratar desse problema seu antes que isso seja um problema de fato, antes de você receber a cartinha da Receita Federal. O contador ele vai pegar o seu faturamento, a sua atividade, fazer uma análise da sua atividade e do seu faturamento e verificar a melhor opção viável para você, tudo dentro da lei, para você pagar o menos imposto possível, entende? Então, quando você faz essa migração de MEI para uma ME, você não é punido. Você faz por opção própria, você não é punido. A gente aqui na contabilidade, por exemplo, eu sou contador, o que eu faço quando o MEI chega para mim com um valor ali de faturamento que está perto do limite ou um pouco acima do limite de faturamento? Eu faço uma transformação de natureza jurídica. O MEI, a natureza jurídica do MEI é um empresário individual. Então eu faço uma alteração contratual transformando ele para limitada. O MEI só pode ser empresário individual e se você faz uma alteração contratual levando ele para limitada, ele é desenquadrado do MEI, não por excesso de faturamento, não toma multa, não toma juros e começa a pagar no Simples Nacional no próximo mês o valor referente a imposto no Simples Nacional. Sem retroativo, sem multa, sem juros, tudo nos conformes, pagando sem dor de cabeça. Então, se você está chegando perto desse ponto de virada, se o seu faturamento já ultrapassou, ou se você acha que o MEI já se tornou pequeno para os seus sonhos, não espere a cartinha da Receita Federal chegar até você. Aqui embaixo desse vídeo, na descrição do vídeo, tem um link onde você consegue conversar com a minha equipe ou até mesmo comigo. E nesse link eu vou falar com você, vou conversar sobre a sua empresa, sobre o seu MEI, sobre o seu faturamento. Vou fazer uma análise gratuita da melhor forma de sair do MEI e ir para uma ME no Simples Nacional, pagando os menores impostos possíveis. Beleza? Conte comigo, um grande abraço e não se esqueça, me ajude a bater a minha meta de 500 inscritos ainda este mês. Beleza? Eu conto com a sua ajuda, um grande abraço e até o próximo vídeo.